Olá, todos. Sue falando. Queria falar do meu livro, principalmente porque mudou a capa, né? Então, quando eu criei, eu criei com essa capa. Aí, essa faixinha aqui é indisponível para revenda, né? Porque é só pro autor. E aí, depois que eu recebi, eles falaram que não estava muito visível e tal, e mudaram, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele já está disponível para venda. Eu vou deixar o link, é esse aqui, ó, né? É o mesmo título, é a mesma coisa, só mudou aí aqui é a parte de trás, né? Aqui para comprar é bem simples, né? Uma compra normal, comprar agora ou adicionar o carrinho, e aqui ele varia o preço porque ele é em dólar, né? E aí ele calcula em real. Bom, então assim, já nem dá para acreditar, mas ele já está disponível então para venda. Eu quis mostrar, né, que mudou a cor para vocês não me estranharem, não, mas eu vi essa cor e tá lá, mas é a mesma coisa, tá? Só mudou a capa, realmente a cor da frente e de trás. Então, para quem não viu o vídeo anterior, o título, né? Você realmente está preparado para empreender? Não é num termo de arrogância ou algo do tipo, é mais para realmente questionar. O livro, inclusive, inteiro é baseado em questões, né? É para fazer o empreendedor pensar a respeito de pontos que nem sempre todo mundo pensa. Até porque vou empreender. Tem milhões de coisas, né? Então não teria como eu focar, eu teria que... se você for abrir uma loja disso, você tem que fazer isso. Não é a ideia, né? Então é para abranger o geral. Então vai ter coisa que pode não aplicar, tem coisas que eu trago até de lojas virtuais, né? Que não deixa de ser um empreendimento. Mas o foco mesmo seria lojas físicas. Aqui embaixo, né, perguntas, e por isso que eu falei, né, é focado em questionamento, em reflexões. Então, perguntas, reflexões e modelos práticos para transformar sua ideia em um plano de ação, né? Então, tirar a ideia do papel e de fato implantar. E aqui atrás, né, tem a pergunta: você já teve uma ideia que parecia fantástica, mas não sabia por onde começar? Porque às vezes você fala, eu quero abrir uma loja de sorvete, e você não faz a menor ideia por onde começar, né? Então o livro, a ideia é trazer essas dúvidas, esses questionamentos, para fazer o empreendedor pensar, e ele vai chegar na resposta. Mas então você só pergunta? Não, tem as perguntas e depois tem o motivo das perguntas, digamos assim. Então você tem que... Essa pergunta é importante porque você tem que definir isso e aquilo, a importância de definir isso e aquilo, né? Então eu vou postar esse vídeo no YouTube também, e é onde eu vou colocar o link na descrição, tá? Para o link da venda. E eu pensei de pegar aqui aleatoriamente alguma coisa para por exemplo, ó, peguei aleatório. Então assim, conforme mencionado no tópico anterior, o ideal é que antes de você iniciar seu negócio, você tenha feito todo o estudo de viabilidade. E eu explico o que é estudo de viabilidade mais pro final. Desenho dos processos,
definição dos fornecedores e todos os controles que você irá precisar. Como que você vai ter um negócio se você não controla? Eu não sei muito bem como as pessoas fazem. E assim, tudo, a maior parte, né, porque não é só isso que eu fiz, mas a maior parte foi baseado nas pesquisas que eu fiz do projeto que eu estou para implantar, né? Eu fui notando que as pessoas não tinham noção de muitas coisas, não tinham controle. Ah, mas e se o fornecedor não entregar, o que acontece? Ah, eu fico sem o produto. Eu, como assim você fica sem produto? E aí, eu perco a venda. Não, você não pode perder a venda, entende? E são coisas básicas, que assim, em teoria é básico, mas se você não tiver um planejamento, um desenho de processo, etc., você vai se perder. Então, assim, desenho de processo. Muita gente não sabe nem o que é processo. Não, sabe o que é processo, mas não sabe colocar isso no papel, né? Então, aqui tem inclusive um desenho de processo. Eu não vou perder tempo procurando, né? Mas, aqui, ó, tem modelos de prompts que você pode... na verdade, eu tinha falado 5, são 7, né? O prompt seria perguntas para IA, para ela já te ajudar no início, né? Como ponto de partida. Então, por exemplo, ó, eu peguei aqui de exemplo o último, que é o 7, de gestão. Quais indicadores eu devo acompanhar? É claro, então assim, antes o 7 é o último, antes você já definiu qual é o seu negócio, em teoria a IA já sabe, né? Então, para ela saber quais indicadores, ela tem que saber qual é o seu negócio. Então, essas perguntas são para ajudarem o empreendedor a pensar realmente precisa de um indicador. Mas por que o indicador é necessário? Aí é onde entra, então assim, tem as perguntas, como eu falei, e depois, por que o indicador é necessário? Aí vem a minha conversa, que eu digo, né, com o leitor, explicando, ó, o indicador é necessário para isso, para isso, para isso, para aquilo. Um exemplo, que eu já vou terminar. Imagina que você vende lanche. Aí você não tem indicador nenhum. Não, vamos supor que você tem indicador. E aí você começa a notar que de sexta-feira você vende mais de um determinado lanche específico. Então de segunda a quinta você vende X e na sexta você vende X vezes 2, né? Você vende o dobro. Como que você vai ter essa análise sem o indicador? Não tem como. A menos que você tenha uma memória de elefante e grave na sua cabeça todas as vendas que foram feitas. Aí você vai falar, mas pra que eu quero saber isso, né? Quando eu li o livro. Tô brincando. Existem vários motivos, né? É como eu falei, não necessariamente vai atender e vai ser aplicado para qualquer tipo de negócio. Mas um exemplo. Então, de sexta-feira eu vendo o dobro daquele produto. Tem algum motivo, né? Se você não souber, independente, você sabendo ou não qual é o motivo, por que você não aproveita e tenta dobrar ainda mais o que você já vende? Porque se já é um dia que você vende mais, você tem uma propensão a vender mais ainda. Como? Faz uma promoção, dá um desconto, compra o lanche e ganha desconto numa bebida. Mas para que isso? Eu já vendo mais. Tá, mas você vai vender mais ainda, né? Mas por que na sexta? Porque a sexta é o dia que você vende mais.
Se você fizer na segunda, pode ser que não vai ter efeito. Então, assim, tudo isso, gente, é assim, o mundo dos negócios, ele não tem 0 e 100, né? Certo e errado. Existem técnicas, claro, ideias. Essa é uma, por exemplo, e que pode ou não funcionar. Em teoria, funcionaria, né? A menos que o motivo do aumento da venda seja um motivo que não vai estar relacionado a algo que você possa aumentar, né? Eu quero dizer assim, imagina que então de sexta-feira as pessoas têm mais dinheiro, por exemplo. Então beleza, se elas têm mais dinheiro e você faz uma promoção, vai incentivá-las a comprar, entende? Então não existe 880. Opa. Não existe uma resposta perfeita, e assim, isso é uma ideia, não quer dizer também que vai dar certo, né? Existe uma probabilidade grande de dar certo, senão eu não estaria sugerindo. Mas por quê? Pela lógica, né? E aí é nessas horas que os indicadores vão te ajudar, porque eles vão te mostrar, então esse meu plano deu certo, não deu, por quê e tal. Você vai analisando, qual o horário eu vindo mais. Então você imagina assim, você está acostumado, eu vou terminar. Você está acostumado a vender 10 lanches de manhã, 20 à tarde e 30 à noite, um exemplo. Só que então você já está preparado para essa quantidade. Seu estoque de produtos, né, de pão, hambúrguer, para de manhã você já tem essa quantidade 10, para tarde você tem 20 e para... Mas e se chegar um dia e de manhã você vende 20? E se esse dia for o mesmo, ele se repetir? É toda segunda, é todo sábado, é todo domingo. E aí, você está preparado para atender essa demanda? Ou você vai se apegar ali nos 10 eu vendo só 10 mesmo, então só 10 tá bom. Não, só 10 não tá bom. Você ainda não sabe. Você tem métricas? Você tem essa análise? Não, a princípio, né, digamos. E a ideia dessa métrica, né, como que é o nome? Agora até esqueci. É te dar essa informação, né? E outra, vamos supor que em uma cesta você vendeu mais. Não quer dizer que em todas as cestas você vai vender mais. Por isso que você faz a análise das métricas, para ver se é algo recorrente, se é algo que se repete. Porque pode ter sido um dia que era aniversário de alguém e naquele dia você vendeu mais. Não quer dizer que é toda sexta, entende? Então as coisas, elas são mais complexas do que parecem. E o foco principal é planejamento, controle, processo, né? O processo é uma das coisas mais importantes, gente. Às vezes você tem uma ideia do processo na cabeça. O cliente chega, compra isso, paga, não. O processo eu já sei como é. Quando você escreve, cara, juro, se você escrever exatamente igual que você pensou, me avisa que eu vou me retratar. Porque não existe. Cara, não existe. Quando você coloca no papel, você sempre vai achar algo que você não havia pensado antes. Não tem discussão. É fato, né? Ao menos que seja um processo de 3 passos, talvez.
e mesmo assim é capaz. E aí aqui, ó, só para mostrar para vocês, no final, então tem a parte que eu falo das perguntas, né? Aí, aqui, ó, eu falo das perguntas, aí eu vou fazendo a discussão, aí aqui, ó, naquele quebrou, né? Ficou estranho. É o estudo da viabilidade, né? Aqui, ó, estudo da viabilidade. E aí a gente entra nos conceitos aqui, tá vendo? Até então, eu falo, lógico, de conceito, mas de uma forma diferente, né? Então, o que é estudo de viabilidade, levantamento dos custos, ativos e passivos, que já é algo mais técnico, digamos assim, né? Teoria. Simulando o faturamento, então eu dou umas ideias, aí tem aqui a conclusão, aí aqui, ó, controles, aqui, ó, controles essenciais para o seu negócio, porque até então eu menciono do controle de planejamento, só que aqui eu entro mais no detalhe, ó, cadastro de fornecedores. Você tem quantos fornecedores? Só um? E se ele ficar doente e não te entregar, você fica sem produto? Isso tudo eu comento aqui. Cadastro de clientes. Aí o cadastro de clientes já varia, né? Porque você não vai comprar um x-salada numa lanchonete e necessariamente você vai fazer um cadastro, né? Mas eu explico aqui em quais situações e etc. Controle de compra e venda, até para você ter ideia do seu estoque. Aqui é o estoque, inventário. Quantas pessoas será que fazem inventário? Será que elas sabem o que é inventário? Inventário é você bater, né, o que você tem no sistema, seja ele um Excel ou um sistema mais robusto, com o que você tem fisicamente. Basicamente é isso. Aí o controle de pagamento de contas. Você tem uma forma de te lembrar, agora eu tenho que pagar isso. Imagine que você vende um produto que precisa de uma licença, produtos perigosos, essas coisas. E aí, se você não renovar a licença, você pode levar uma multa. E aí, como que você controla esse tipo de pagamento de contas? Aí o controle de perdas, né, é interessante fazer, porque imagina que porque é normal, gente, é normal, a gente tem prejuízo e perdas até em casa, é normal. Agora, se imagina se você não tem um controle. Aliás, imagina se você tem um controle, você consegue ver, eu tô tendo prejuízo nas mesmas coisas, né? Nos mesmos tipos, né? No mesmo produto, no mesmo processo, no mesmo que seja. Ou são prejuízos diferentes. E outra coisa, qual o plano de ação que eu posso colocar para eu evitar esse prejuízo? Quantas vezes o mesmo prejuízo aconteceu? Né? Porque se aconteceu uma vez, caiu um copo. Agora, caiu um copo todo mês, toda semana. Alguma coisa que aconteceu, a mão de alguém tá com algum problema. Entende o que eu quero dizer? A questão da frequência, né? E se você não tiver um controle, como que você vai trabalhar para esse problema não acontecer novamente? Né? Então tudo isso aqui é o que eu falo, né? Aí aqui eu falo de uma análise em gráficos. E aí, gente, que bacana, no final eu pensei assim, né? O leitor vai terminar de ler o livro e vai falar, beleza, e aí? Então eu coloquei aqui, ó, colocando seu projeto no papel, né? Exemplo de plano de negócio. E aí aqui no final, eu nem sei quantas páginas não, eu coloco mais ou menos
É como se fosse umas tabelinhas assim, ó, pra já ir dando um norte, digamos, né, pra pessoa. Deixa eu, opa. Ó, então, por exemplo, aqui, ó, sócio, se for ter, aí o resumo profissional, aí esse aqui é mais, né, intelectual, digamos. Aí aqui, ó, o produtos, indicadores de viabilidade, dados dos empreendedores, enfim, são ideias, né, tabelinhas, que ele, inclusive eu deixei as linhas, ó, em branco, lógico que eu não deixei muito, mas eu deixei algumas, porque ele pode preencher aqui mesmo, a lápis, por exemplo, né, para depois se quiser apagar. Mas por isso que eu até falei de usar como guia, né, porque ele pode consultar aqui, ó, capital social, qual que é o setor de atividade, indústria, comércio, agropecuária, agropecuária, serviços e etc. Missão da empresa, né? Isso é muito importante. Análise do mercado, público-alvo, o prazo de retorno de investimento, que é o ROI, né? Muita gente nem sabe o que é ROI. Quem é ROI? E aí, né, essa daqui é a famosa SWOT, né, em inglês. Vamos ver aqui, ó. Você tem, ó, pontos fracos e pontos fortes, oportunidades, né, estratégias e tudo mais. Isso aqui é padrão realmente do empreendedorismo. E aí no final fala sobre mim, sobre a autora, né? Faz de conta que não fui eu que escrevi, porque tá na terceira pessoa. E é isso, sabe? Eu quis contar um pouco do livro, para vocês entenderem de forma geral o que vocês podem esperar. E é isso. Já compraram? E eu não vi realmente a capa assim ao vivo, né, verde. Eu achei que ficou legal, né, até porque verde lembra dinheiro. E não sei, acho que o título realmente lhe deu um destaque melhor, né? Meu nome, eu só não achei que essa frase ficou meio apagada, mas talvez, como fala, fisicamente fique diferente. E é isso, gente. Eu acho que eu estendi muito. Vou ficando por aqui. E eu agradeço aí vocês, quem me deu apoio, quem acreditou em mim, quem acredita em mim. Eu mesmo duvidei muitas vezes. E de verdade, sonho realizado. Eu espero realizar mais. Tá legal? Então eu vou colocar o link na descrição. Não se assustem, porque não vai vir com essa capa, vai vir com aquela verdinha, tá bom? E é isso, tamo junto. Você realmente está preparado para empreender?